Já noticiamos aqui na semana passada a mudança feita no comando da Secretaria Municipal de Educação pelo prefeito José Natan, onde assume a pasta Luciana Cavalcante, substituindo a professora Ana Rita. E a professora Luciana tem 20 anos atuando na área da educação, com muitas especializações, inclusive na área da educação. Vai conversar conosco, está aqui no estúdio, para a gente bater um papo, até para que ela possa falar da sua relação com a Aparecida do Taboado, com a educação aqui do nosso município e o que ela espera, né? O que ela vislumbra pela frente aí, agora, frente com esse desafio, essa missão de conduzir a área da educação, com mais de 600 servidores e muitos departamentos que são vinculados à pasta. Professora Luciana, bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Nestor. Agradeço a Deus, né, por esse momento, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da nossa realidade, da nossa educação, da importância que tem tudo isso para a nossa sociedade, na construção do nosso ser humano, né? Secretária, já de cara eu vou perguntar para a senhora, como é que você reagiu ao convite, à convocação do prefeito José Natan para que você assumisse a pasta? Foi pega de surpresa? Sim. Ao primeiro momento, assim, né, eu recebi um chamado para estar presente ao gabinete, como você acabou de citar, a minha relação com a educação, e eu sou do quadro já, né, do município, sou professora, né, do município de Aparecida do Taboado, quadro permanente, e estava atuando enquanto coordenadora, né, no caso de alguns programas e da EJA. E aí eu pensei comigo de imediato, né? Bom, a gente tem a consciência tranquila, né? Eu falei, eu tô com a consciência tranquila, mas o que será? Né? Que eu estou sendo, né, chamada. Que o patrão tá me chamando, né? Exatamente, né? Mas, como vocês sabem, quando a gente faz aquele trabalho do dia a dia e faz o a mais, então eu fui atender e ouvi o que ele tinha para me dizer, né? E foi isso. Chegando lá, a gente conversando, nosso prefeito, nosso gestor José Natan, ele é uma pessoa bem, bem tranquila, bem articulada, a gente percebe bem atualizado, ele tem um conhecimento muito geral de todas as pastas, né, que temos aqui no nosso município hoje. E aí, quando ele me fez o convite, de fato, eu fiz até um gesto assim, né? Surpresa. De surpresa. Mas de imediato eu perguntei, mas senhor prefeito, o que o senhor espera de mim nessa gestão? Porque eu preciso saber o que ele precisa que eu atue, Qual né? a expectativa dele também, né? Com certeza. Porque eu digo que nós estamos aí para resolver problemas, né? E situações, problemas chegam pra gente todos os dias. Então, aí ele me disse da seguinte forma. Nós precisamos trabalhar para a nossa população. Essa é a nossa função, é atendê-la, a nossa população, as nossas demandas diárias. E a outra questão também é o olhar sensível para os nossos funcionários, não é? O quadro dos seus funcionários. Então, ele tem uma visão de tudo, né, que se passa enfim, na rede municipal. E aí, uma das outras questões que eu perguntei para ele assim, qual foi o parâmetro, né, que o senhor utilizou para que eu possa estar assumindo este cargo? E aí ele disse, você é uma pessoa atualizada, uma pessoa íntegra, de caráter. E então ele partiu desse princípio e assim, eu fico muito grata por esse reconhecimento. Que legal. E a sua conversa com a secretária Ana Rita, a secretária que deixou o cargo, ela continua, Ana Rita foi para você tem aí, Mauro? Ela é a coordenadora pedagógica da Escola Municipal João Luiz Pereira. Isso. E essa sua relação com a secretária Ana Rita, como que era e como que foi essa conversa sua para assumir a pasta que era ela que vinha aí como secretária? Eu vou falar para vocês que foi uma transição super tranquila. Eu e a Ana Rita nos sentamos e ela foi passando para mim tudo aquilo que é importante, que é necessário, algumas situações que ela já estava envolvida, algumas situações que já estavam resolvidas, e que eu precisava dar continuidade a esse trabalho, né? Então foi uma coisa muito amigável, né? E outra, foi uma questão de comum acordo,
Sim. né? Então, na verdade, foi dessa forma. Secretária Luciana, e com a sua chegada, houve muitas mudanças em setores estratégicos da secretaria, em repartições que são estratégicas. A gente cita, por exemplo, tem o setor de merenda escolar, setor de transportes, entre outros. Alguma alteração? Até o momento não houve nenhuma alteração, a não ser as demandas diárias, até porque eu estou migrando de um cargo para o outro, então eu preciso ter uma relação, interagir melhor com o ambiente, me familiarizar de fato. De repente é algo que precisa ser mudado, mas eu preciso entender o porquê precisa ser mudado. Então é partindo desse princípio, analisando cada caso. Eu me recordo dias atrás, até algum tempo atrás aí, me recordo de uma entrevista que nós fizemos em que você, Luciana, como coordenadora, falava sobre os avanços da educação do nosso município. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, inclusive os prêmios dos projetos que foram premiados aqui do nosso município. É assim, eu costumo dizer que a educação, ela é um caos global, vamos dizer, né? Um caos global que eu digo porque nós temos muita dificuldade, é uma complexidade para ser digerido, para ser entendido e compreendido, mas quando a gente se fala da nossa realidade municipal, e eu vou falar de indicadores, eu tenho aí o SAEMS e tenho o SAEB. Então, o SAEB já saiu o resultado, SAEMS, desculpa, saiu já o resultado de 2024, e nós tivemos um avanço de 24 pontos na escala da proeficiência. O que quer dizer essa proeficiência? É aquilo que o aluno sedimentou, o que ele aprendeu, aquilo que ele consolidou e que ele já está formado, né? Então, a partir disso e de alguns dados, a gente consegue nortear e diagnosticar quais são os próximos passos a seguir dentro dessa educação. E o SAEMS, ele é importante por quê? Porque é ele que está medindo a qualidade do ensino, é ele na qual mede se a minha implantação do meu material está correto, como que está sendo articulado dentro da unidade escolar, a função dos nossos professores. Então, o que eu posso dizer que é uma equipe que vem trabalhando e que nós estamos alavancando. Agora, se você me disser assim, mas a sua nota hoje é 4.4 no IDEB e o nível nacional pedia 4.9, mas aí eu tenho uma realidade, aí eu preciso voltar e pensar. Eu tive um quadro de pandemia, mas eu não estou dizendo que este é o motivo, mas eu tenho entre outros fatores, que tenho fatores estruturais também. E a partir disso aí eu posso garantir para vocês, com certeza, que nós estamos avançando e muito. Secretária, inclusive a senhora falava aí sobre os fatores estruturais e muito possivelmente dentro da sua gestão aí na pasta, né, com o prefeito José Natan, vocês podem inaugurar, entregar para a população nesse período vindouro aí um CEMEI para a região do bairro Tia Chica. Claro que o projeto, felizmente, já não é tão embrionário porque ele já está com processo licitatório, né? Então agora tem aquela tramitação burocrática, administrativa, que é de praxe, e daqui a pouco a população vai ver obra começando. E isso, qual o significado disso no que diz respeito à educação infantil, à creche? Olha, eu acredito que nós estamos no caminho agora, né, do enfrentamento da redução aí dessas filas, né, de estudantes aguardando, porque agora nós temos aí essa creche chegando para atender a nossa demanda, a nossa população. E quando eu digo também de questões estruturais, eu não vou dizer somente da questão estruturais físicas, né? Porque eu tenho uma outra estrutura por trás de tudo isso. Eu tenho um outro arcabouço que eu preciso pensar. Eu preciso pensar no meu estudante que está sendo reprovado 2, 3 anos na mesma série, identificar o porquê. Então, eu estou falando de aprendizagem já também. Você viu que uma coisa está ligada com a outra? Sim. Porque se em uma sala, cada sala do meu município, eu tenho hoje 149 salas. Você imagina se de cada sala dessa eu tiver um aluno repetente? Eu tenho 149 estudantes, né, que vai ocupar uma segunda vaga. E aí, então, eu preciso diagnosticar outras situações, outras condições. Esse fato está ocorrendo? Por que está ocorrendo? Então, aí nós precisamos entrar com a solução. Secretária, só me permita mais uma pergunta antes do Nestor fazer a dele.
Isso quer dizer que a senhora vai fazer aí um levantamento, então, né? Diante dessas questões que a senhora mesma já abordou, né? Já colocou aqui no ar, né? São desafios que a gestão tem no âmbito de Secretaria Municipal de Educação para melhorar a qualidade do ensino e através aí destes indicativos, desses indicadores, né? Que são SAEMES, SAEB, entre outros. O que a senhora pensa nesse sentido, de planejar essas alterações para melhorar esse desempenho do aluno? Na verdade, Mauro, eu já iniciei, já tenho esse projeto em mãos quando eu estava enquanto coordenadora e cheguei a apresentar para a Ana Rita. Primeiro passo foi diagnosticar o problema, na qual eu fiz esse diagnóstico acompanhado de uma das nossas funcionárias também, Luciana, né? E ali nós fizemos um levantamento. Então, quando eu percebo que meu estudante está ali com baixo desempenho, eu preciso ter um olhar diferenciado e verificar o que está acontecendo. Isso é lá no chão da escola. Muitas vezes o professor está carregando uma carga com ele que não é para ele resolver. São outros setores. Aí nós temos setores aí da saúde, entende? Então, é dessa forma que nós temos que pensar. Não dá para a educação ficar com todos esses problemas. Porque se eu tenho um problema lá, eu preciso resolver. E se eu não consigo resolver dentro da minha pasta, isso precisa ser diluído entre os órgãos competentes. Falando em problemas, a gente sabe que a Secretaria de Educação é a maior secretaria, né, a maior pasta do município. E aí os problemas é óbvio que são grandes desafios. São muitos os desafios, como você disse. Mas nós tivemos recentemente, né, Mauro, acompanhando inclusive, vereadores cobrando muito na tribuna da Câmara uma resposta mais satisfatória por parte dos secretários, dos cargos de direção, diretores, secretários adjuntos. E a gente sabe que na educação existe uma demanda muito grande por parte dos servidores também. Como que a Luciana agora, como secretária de Educação, pretende levar solução para as unidades escolares, por exemplo, ouvir os servidores, porque a gente sabe que cada unidade escolar tem suas demandas, tem seus problemas lá. Sim. E os servidores levam esses problemas, e muitas vezes, penso eu até aqui, estou fazendo uma análise do que a gente já vinha acompanhando aí. Vereador vai para a tribuna da Câmara, cobra, porque ele foi cobrado lá do servidor. Com certeza. E aí ele encaminha essa demanda para os secretários e essa demanda não tem uma solução. Como que a secretária Luciana pretende trabalhar essas demandas, ouvir servidores? E não digo só os vereadores quando levam essas situações, mas principalmente dos servidores de cada unidade escolar. Sim. Bom, o primeiro passo sempre é o diálogo. É uma das primeiras questões, a comunicação. E o segundo passo é você buscar o princípio da equidade, que são duas coisas muito diferentes. O que é equidade e o que é igualdade? A igualdade a gente é cumprida ela lá no papel, na legislação. O que o artigo da Constituição Federal diz é para todos os cidadãos, certo? Mas eu também tenho um princípio que é o da equidade. Então, veja bem, eu tenho hoje aí 10 unidades escolares. Cada uma, como você mesmo disse e colocou, tem as suas particularidades. Sim. E eu tenho pessoas trabalhando ali com particularidades. E tenho também uma carga horária a ser cumprida por esse profissional, ou por esse, ou por aquele outro. Então, veja bem, quando eu digo o princípio da equidade, dentro de uma unidade as relações humanas, não é que eu tenha que ter um planejamento ou um projeto igual para todos, porque são coisas diferentes. Então, o princípio da equidade, eu quero deixar isso claro, é quando eu estou com uma pessoa com a nota 10 e o outro está com a nota 8 e eu preciso igualar, certo? Então, por isso que eu digo, a Constituição Federal, ela é a questão dos direitos e dos princípios da igualdade. Dentro de uma escala de trabalho, eu tenho que trabalhar com o princípio de igualdade. Até porque, Nestor, o que é bom para você é bom para o Mauro. Não dá para a gente definir. E possivelmente não é, né? Porque você tem a sua particularidade,
E o senhor Mauro tem a particularidade dele. Então, quando a gente passa por essa máxima, por este olhar, aí a gente consegue analisar, elaborar, chegar em alguns resultados. E aí você pretende visitar escola por escola para ouvir a demanda de cada um desses servidores, desses profissionais? Sim, porque se eu não ouço a demanda, como eu resolvo? Não é? É a parte do enfrentamento. Sim. Então eu preciso dialogar. Eu disse inicialmente, é o diálogo. Se eu não tenho diálogo, eu não consigo compreender a necessidade. Não é? Então, e aí fica uma administração vazia. Eu não posso ficar só no gabinete. Secretária, isso quer dizer então que na sua gestão o seu olhar vai estar muito atento a diálogo e relações humanas? Olha, eu acredito que é uma boa porcentagem, porque quem faz tudo estar em movimento e acontecer não é o ser humano. Se eu tiro o ser humano de dentro de uma infraestrutura, o que vai acontecer? Não tem dinamismo, não tem dinâmica. Se não tem pessoas, não tem dinâmica, porque a infraestrutura agora ela é física e eu preciso de pessoas ali trabalhando e eu quero que as minhas gestoras estejam comigo nesse momento. Luciana, só para a gente finalizar então, voltando lá na primeira pergunta que o Mauro Silva fez, como que você recebeu o convite do prefeito José Natan? Com qual surpresa foi essa conversa sua? Como que você recebeu? E você disse que o prefeito, você respondeu com uma pergunta, qual que era a expectativa dele em relação ao seu trabalho? Nessa conversa de vocês, prefeito José Natan e secretária Luciana, foram estabelecidos metas para a educação? Bom, nós sabemos que o nosso prefeito José Natan, ele tem o seu plano de governo, não é? E dentro daquele plano de governo, nós sabemos que tem ali a educação, é ampliação, é pensar na valorização daquele profissional que participa do MS Alfabetiza, que é excelente para o desenvolvimento do professor, que vai contribuir com a criança lá na ponta e vamos surtir um efeito geral para a sociedade. Secretária, uma das metas que o prefeito José Natan já colocou, inclusive aqui para a área da educação, a primeira era o investimento no aluno, né? Ele deixou muito claro isso em várias entrevistas, inclusive durante a entrega de uniformes ali nos primeiros meses do ano letivo, nesse primeiro semestre. Mas também pontuou que é ciente do desafio no que diz respeito à melhoria estrutural das escolas. E aí eu pergunto à senhora, o prefeito já tratou com a nova secretária de Educação sobre os projetos que ele tem neste campo, melhoria estrutural das unidades escolares? Olha, nós falamos algumas situações, pontuamos sim, que são a questão de ampliação de algumas salas, tanto na Escola Professor Jesus, como na Escola João Luiz Pereira. E estamos em trâmite, né? Estamos ainda conversando, dialogando, para que a gente consiga resolver da melhor forma possível. E também gostaria de aproveitar esse momento que a gente está falando tanto de infraestrutura, das nossas necessidades, né? Que nós temos aí os nossos vereadores, que eles são por si muito atuantes. E eu também, de início, eu quero marcar um momento para falar com eles, mostrar o quadro da nossa educação, como ela está, como ela tem evoluído, não é? Na questão dos indicadores, que eles também contribuam conosco em busca de emendas positivas, em busca de escolas, de infraestruturas, né? Porque também é parte daquilo que ele tem que oferecer para a sociedade. Tá certo. Tá aí o Mauro. Mais uma vez a secretária falando do diálogo, né? A importância do diálogo. Eu acho muito importante. Secretária, desejar boa sorte, sucesso. O espaço aqui vai estar sempre aberto aí para a secretária de Educação comunicar e falar com os pais de alunos, com a população de uma forma em geral. Sim. E só mensagem final aí, o recado que você quer deixar. Bom, agradecer, né, a todos, agradecer a minha equipe hoje lá da educação, que estão ali ainda todos comigo, agradecer pela acolhida que eu tive da população, como eu estava falando para o Mauro. Eu falei, Mauro, eu estou muito feliz pela acolhida da população, porque eu acordei numa madrugada, eu fiquei mais de 1 hora ali respondendo tudo. Então, meu agradecimento por essa acolhida a todos, né, ao prefeito José Natan pela confiança. E
também a sociedade, também junto a isso, que ela venha junto conosco para que a gente tenha um melhor desenvolvimento na nossa educação, que quando a gente abraça uma causa e um abraço maior, eu acredito que o resultado vem com muita eficiência. E o nome da Luciana foi muito, muito positivo aí, penso eu, né, Mauro? Até pelo feedback que nós tivemos aqui dos ouvintes, viu, secretária? Dos ouvintes, Fico pessoal feliz. que acompanha a gente pelas redes sociais. Quando nós anunciamos aqui a mudança e essa troca na pasta, e anunciamos a nova secretária, foi muito elogiada, a Luciana foi muito elogiada aqui nas redes sociais também, né, Mauro? Sim, inclusive muitas mensagens de apoio, né? E nas ruas mesmo, as pessoas repercutindo o anúncio que fizemos aqui, né? Porque nós, assim que saiu no Diário Oficial, nossa reportagem já preparou a pauta, já trouxe para o jornal, já informou a população em primeira mão. 11h45, falamos aqui com a secretária municipal de Educação, a nova secretária, foi empossada na semana passada, Luciana Cavalcante. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.